Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou bibliotecária, escritora e leitora, e hoje eu trouxe um vídeo que eu estava ansiosa para fazer, que é sobre a minha experiência como autora na FEFIC. Assim que acabou a FEFIC, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para que as pessoas perguntassem, né, o que elas tinham curiosidade a respeito dessa questão de como participar da FEFIC e tudo mais. E aí surgiram algumas perguntas, também surgiu pessoas falando para eu falar sobre tudo nesse vídeo, então eu tentei dar uma organizada nesse tudo para poder falar o melhor possível, mas lembrando que foi a minha experiência como autora, então é possível que outros autores tenham, óbvio, né, que eles tenham uma visão diferente sobre a experiência deles. Enfim, né, é algo muito particular, mas eu também vou tentar explicar as coisas de uma maneira mais, tipo, o técnico da coisa, né? De que funciona para todo mundo, né? Então, questão de valores, de espaço, esses pontinhos assim específicos, além da minha experiência em si, para ficar o mais claro possível para todos. E por caso de você não saber o que é a FIFIC, ela é uma feira de ficção cristã e cultura. Você também encontra livros de não ficção, mas o foco dela é a ficção cristã. Lá você encontra autores independentes, editoras, todos cristãos. É... E, enfim, é um evento literário e é muito bom, é incrível. Então, enfim, é isso. Bom, vamos para as perguntas. Eu vou tentar responder elas, destrinchar as perguntas para poder não sobrar dúvidas, né? Mas a primeira pergunta que eu recebi foi como eu fiz para participar como autora da FIFIC. E aí, como eu disse, eu organizei aqui, né, tudo no meu computador direitinho. Eu vou até manter ele no meu colo aqui, porque assim, pelo menos eu não fico virando o rosto o tempo inteiro para poder ler as perguntas, né? Mas vamos lá. E aí eu separei aqui por tópicos, né? Por exemplo, a primeira fase é a inscrição. Eu não, assim, de memória, eu acredito que a inscrição começou no final de janeiro, meados de janeiro para o final, né? E ou foi em janeiro ou fevereiro. Eu vou conferir a informação e vou deixar certinho aqui no vídeo. Mas, se eu não me engano, a primeira coisa é a inscrição, né? A equipe da FEFIC libera pra gente o link para inscrição. E lá no link tem várias perguntinhas. Vai perguntar seu nome, vai perguntar se você é cristão protestante, vai perguntar sobre a questão da comunidade da qual você faz parte. E aí pergunta, né, sobre as suas obras. É, Aí pede para você falar um pouquinho delas, se elas já estão publicadas ou não, e assim por diante. Então, são essas perguntas básicas, né, sobre você e sobre os livros que você tem, né, se já estão publicados ou não, e assim por diante. E aí você vai e finaliza a sua inscrição, né, de acordo com todas as perguntas que eles fazem. E aí, não é qualquer autor que pode participar, como eu falei, né, é uma feira de ficção cristã. Então, livros que não são cristãos, eles não entram na FEFIC, tá? Então, é exclusivo para ficção cristã, livros cristãos, cultura cristã, enfim, né? Então, como eu disse, né, livros que não se encaixam dentro do conteúdo que é voltado para esse público cristão, ele não vai entrar na FEFIC, né? E aí, quando você termina a sua inscrição, né, que você botou lá, seus livros são cristãos, você é cristão, tudo mais, vai ter esse momento deles, né, de acabou, né, o período de inscrições, eles vão avaliar e vão, né, colocar ali, você foi aceito. Aí você vai receber no seu e-mail, né, como foi o meu caso, eu recebi um e-mail falando que eu estava dentro, tudo mais. E aí tem todas as especificações sobre o contrato, e aí no contrato tem as regras que são da FEFIC e as regras que são do local onde a FEFIC estava acontecendo, que nesse caso foi o Memorial da América Latina, né? Então, lá eles tinham as especificações deles, tinham as coisas que tinham que ser respeitadas, que era do lugar mesmo, né? Os critérios, tudo. Enquanto que o da FEFIC também tem, né? O pessoal da FEFIC tem as próprias regras, essas coisas. E tudo isso tá no contrato, né? A gente lê, assina, envia de volta para eles. E aí tem esse processo do seu espaço na FEFIC, que no caso é o seu stand, né? A sua mesa. E na oferta que eles fizeram, eu vou falar sobre valor, mas eu vou falar o valor desse ano, né? Não necessariamente é uma regra de, vai ser o mesmo no ano que vem, eu não posso afirmar nem negar isso. Então, é como eu disse, foi a experiência que eu tive esse ano, então eu vou falar do valor desse ano. Você tem meia mesa, que nesse caso foi R$ 800,
ou você tinha uma mesa inteira, que é 1.600. E, no caso, você pode pagar parcelado em até 5 vezes, né? Mas o importante, se eu não me engano, isso está até escrito no contrato, é você quitar esse valor até a FEFIC. E aí tem outras especificações no contrato, né? De, por exemplo, se você desiste, se você não pode mais, tem todas essas especificações no contrato, eles deixam muito claro o que vai acontecer, eles deixam muito claro essa questão do financeiro, sobre o valor já pago, sobre o valor que ainda falta quitar, tudo isso está no contrato, então, tipo assim, essas informações elas são muito claras. E aí, sobre a mesa, eu escolhi meia mesa. E no meu caso, eu dividi o espaço com a Ana Clara Marques, que é uma amiga. Quando a gente está fazendo a inscrição, tem uma partezinha que eles perguntam: ah, você gostaria de dividir o espaço com algum autor específico? E no meu caso, eu coloquei que eu queria dividir o espaço com a Ana Clara, e a Ana Clara botou que queria dividir o espaço comigo. E aí, no final das contas, como foi falado nas reuniões que eles fizeram com a gente, né, com os autores, eles levam em consideração o que a gente coloca lá, né? Então, no final, eu acabei dividindo realmente a mesa com a Ana Clara, porque ela também pediu meia mesa. E aí, esse ano foi diferente do que eu vi no ano passado na FEFIC, porque no ano passado, em 2025, eu fui como parte do público. E aí eu vi como é que eram as mesas lá, a separação delas. Eu acho que foi diferente, eu não tenho muita certeza, tá? Mas, por exemplo, eu vi uma pessoa que pediu meia mesa. E aí ela tinha uma mesa assim só pra ela separadinha. Esse ano foi uma mesa grande, se eu não me engano, a mesa toda tinha 2 metros. E aí, essa mesa de 2 metros, eu e a Ana Clara, a gente dividia como que o espaço iria funcionar. Como que seria a minha parte e como que seria a parte dela, entendeu? Então, tipo, uma mesona. E você e a pessoa que vão dividir aquela mesa vão definir como que os livros de cada um vai ficar exposto ali. Eu vou até colocar foto aqui para mostrar como é que a mesa ficou, a nossa organização. É, mas eu levei exemplares de Perdão e Graça e a Ana levou exemplares de O Amor Cruzou Oceanos e exemplares de Os Cinco Caminhos de Encontro ao Amor, que foi um livro que ela escreveu com outras autoras, no caso, né? E ali na nossa mesa a gente dividiu um espaço certinho para que desse para colocar a minha decoração, a decoração dos livros dela, só dela, e a decoração dos livros dela com as outras autoras também. E assim, no meu caso, meia mesa valeu muito a pena. Eu só ia levar, só levei, né, Perdão e Graça, e pra mim, espaço ideal, perfeito. Eu consegui fazer minha decoração, expor os livros, então se você vai a primeira vez, você vai levar apenas um livro seu, mesmo se você tiver vários publicados, qualquer coisa assim, a meia mesa vale a pena. E sem contar que, por exemplo, eu também levei eco bag. Essa é uma outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Bag. Essa é uma outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu também levei eco bag pra vender e deu pra eu expor meus livros, fazer decoração e expor a eco bag também. Então, funcionou muito bem pra mim. E aí, o que que eles disponibilizam? Tem um pano preto que eles disponibilizam pra cobrir a mesa. Tem 2 cadeiras, no nosso caso, é uma cadeira pra mim e uma cadeira pra Ana. E fica disponível também a tomada ali, uma extensãozinha, mas eles recomendam que você leve sua própria extensão, que você leve um adaptador, todas essas coisas, porque é o ideal para o caso de você querer carregar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E tem que lembrar que a mesa do lado também vai precisar da tomada, né? Então fica ali disponível para ambas, ambas na mesa, né? Ambas, as pessoas que estão no stand utilizarem aquela fonte de energia que está ali, né? E aí, apesar de ter esse pano preto que a gente cobre a mesa, eu também levei a minha própria toalha de mesa, que ela era mais clara, né? Ela era um tom de bege, enfim. E aí, porque eu fazia parte da decoração, então eu cobri o pano preto com esse pano que eu já tinha levado também como parte da decoração. Eu também levei, junto com a Ana, a gente fez um banner. Tem as medidas também, tá? Que eles deixam muito claro pra gente que é 80% e 20. Eu vou conferir, eu vou conferir nas informações e vou colocando aqui na tela para poder dar certeza. Mas se eu não me engano, é 80% e 20. E aí, nas reuniões que eles fizeram com a gente, eles também deixam muito claro essas especificações, para a gente não acabar é, atrapalhando quem tá atrás da gente e tudo mais. No meu caso, eu fiquei com uma mesa na ponta. Tipo assim, tem uma fileira de mesas, né? Aí com os autores e tudo mais. E aí eu fiquei na mesa da ponta.
E por eu ficar na mesa da ponta e ficar também de costas para a passagem ali das pessoas mesmo, da circulação das pessoas, não tinha mesa de ninguém atrás de mim. Então o meu banner em nenhum momento iria atrapalhar outros autores, né? Mas para quem estava assim, costa a costa com outros autores, às vezes o banner acaba atrapalhando a decoração. Então eles pedem para a gente se atentar a esses detalhes também. Não fazer nada muito grande que possa atrapalhar o outro, enfim. Mas assim, é super possível de você colocar uma decoração legal, fazer um banner, etc. E, né, conseguir não atrapalhar ninguém. E no meu caso, eu levei esse tecido para cobrir, eu levei flores para decorar em cima da mesa, eu levei um vasinho com flores também. Aí o banner e o tripé do banner a gente comprou, né? Encomendou e chegou na casa de uma amiga da Ana lá e aí ela entregou pra gente. Então foi bem mais prático nesse sentido, né? Mas pra quem teria que levar, assim, pra quem teve que levar, dá muito mais trabalho. Mas nesse caso já tava lá quando eu cheguei, então eu só levei as outras coisas da decoração, né? E aí, sobre essa questão de você estar lá, né, no seu stand, estar lá na sua mesa, quando você pede por meia mesa, você tem direito a ter uma pessoa para te ajudar, para estar com você lá. No meu caso, meu irmão foi comigo, então toda vez que eu precisava de alguma ajuda, ele estava lá para me auxiliar. E no caso da Ana, as outras autoras do livro que escreveram com ela, elas estavam na FEFIC, participando da FEFIC como leitoras, né? Então, quando a Ana precisava, né, de algum auxílio nesse caso, elas iam lá pra Ana poder sair, enfim, porque a gente tem que almoçar, a gente tem que ir ao banheiro, a gente tem que beber água, a gente tem que fazer todas essas coisas, né? Mas assim, tanto a Ana quanto eu quase não saímos do stand, né? A gente ficou assim praticamente todos os dias, o dia inteiro, porque a feira, no primeiro dia a feira abre a partir das 2, mas vai até as 9 da noite. E aí, no segundo e no terceiro dia, a feira abre às 10 e vai às 9. E no quarto dia, abre às 10 e vai até às 7. Então, assim, é o dia inteiro de fato. E nós quase não saímos do stand, mas por escolha própria mesmo, né? Porque a gente estava ali falando dos nossos livros, conhecendo o público, tirando foto com o pessoal, conversando. Então, enfim, fazia mais sentido a gente permanecer ali, né? Mas pode ir uma pessoa para te auxiliar, para, enfim, precisa buscar água para você. É bom ter essa pessoa lá. Foi o meu caso, né? Meu irmão me ajudou muito nesse sentido. Então, eu recomendo que você peça para algum amigo, uma amiga, alguém da família esteja com você nesse momento para te ajudar, porque com certeza você vai precisar de ajuda com alguma coisa. E aí, no meu caso, eu fui para lá pela primeira vez, como autora. Eu me hospedei num lugar relativamente próximo, e essa é uma recomendação que eu faço, né? Se você puder gastar um pouco mais no lugar onde você vai se hospedar, para evitar ficar pedindo Uber ou pegando ônibus, faça isso, faça isso. Mesmo que você tenha que gastar um pouquinho a mais na sua acomodação, é melhor, porque você não se atrasa, você não precisa se preocupar com relação à sua volta, né? De, por exemplo, a gente sai de lá 9 horas da noite e é tarde. Então você ainda tem que pegar ônibus, ou você ainda tem que pedir Uber, ou você ainda tem que pegar o metrô, todas essas coisas. Então, assim, com base na minha experiência, eu acredito que gastar um pouquinho mais para ficar mais perto do local onde será a feira vale a pena. E aí, no dia, eu fui na quarta-feira, na verdade, a feira começou na quinta, eu fui na quarta-feira, no dia 15, e eu fui pro local onde eu fiquei hospedada, arrumei todas as minhas coisas, e aí quando foi de noitinha, que já estava disponível pra gente ir lá, arrumar as nossas coisas, né? Aí eu levei tudo dentro de malas e mochilas, né? Eu deixei uma das malas lá onde ia ficar, onde seria a feira de fato. Não, perdão, me corrigindo, eu deixei as 2 malas lá. As minhas coisas e do meu irmão, que eram mais importantes, a gente deixou na mochila. Como a gente foi primeiro pro Airbnb onde a gente ficou hospedado, a gente deixou tudo lá organizado. Depois as malas a gente levou pra feira e deixamos lá. Por quê? Porque eu levei pôster pra dar de brinde, então tinha que ficar direitinho, sem amassar. Os livros eu deixei eles dentro da mala, pra quando eu precisasse pegar, né? Quando o pessoal foi comprando, eu só tirava eles dentro da mala e eles já estavam organizados de uma forma mais prática pra mim. Eu dei jujuba de brinde também para as pessoas, então eu deixei as jujubas organizadas dentro da bolsa também, da mala, porque aí eu só precisava abrir, tirar e colocar. Então é importante você lembrar desses aspectos, né? Você vai levar os livros e aí você vai levar os brindes, então você tem que ter tudo na sua mente já preparado para, olha, eu vou pegar a sacola e aí eu vou botar o livro e eu vou botar os brindes da pessoa e eu vou entregar para ela e aí
Você também tem que lembrar da maquininha de cartão, por exemplo, que é essencial, você precisa ter ela disponível ali, entendeu? É óbvio que tem pessoas que usam o próprio celular como uma máquina de cartão, mas eu não acho que vale a pena você deixar o seu celular dessa forma, porque você nunca sabe, se você vai precisar dele ali na hora para alguma urgência ou alguma coisa assim, então tem que ter a maquininha de cartão também, você tem que estar atento a esses detalhes. Então, assim, são várias coisinhas que você precisa pensar, ter tudo isso bem organizado antes de você ir. E antes de eu passar para a próxima pergunta, porque eu tenho quase certeza que eu já respondi tudo sobre essa parte em si, né, sobre se inscrever, participar da feira nessa questão técnica e tudo mais, é, eu quero ressaltar o cuidado da equipe da FEFIC, dos voluntários. Toda vez que a gente precisava de alguma coisa, o pessoal vinha perguntar se estava tudo bem, se a gente precisava, sei lá, que enchesse nossa garrafa de água, eles estavam ali, se a gente tinha alguma dúvida. E aí, sei lá, teve uma situação em que eu fiz uma pergunta para uma das meninas e ela não sabia responder. E ela prontamente foi atrás de informação e eu mesma já tinha até esquecido que ela tinha falado assim, ah, depois eu vou atrás de você para te dar a resposta que você precisa. E aí eu estava no meu stand, eu nem sabia se ela ia me encontrar. Ela veio até mim, me deu a resposta que eu precisava do que eu tinha perguntado pra ela. Então, assim, o pessoal estava realmente muito pronto pra ajudar, muito pronto pra auxiliar no que fosse. E então não precisa ter preocupação disso, sabe? Com relação de, ah, eu não tenho ninguém pra me ajudar em nada, né? Eu recomendei, né, obviamente, e recomendo, mas vamos supor que você não tenha isso. Você não tem ninguém pra te auxiliar de fato. Ou a pessoa que está te auxiliando, ela também está ocupada com uma outra coisa, você precisa de alguém para te ajudar na hora e bate aquele desespero. Não precisa. O pessoal da FEFIC que estava lá, os voluntários, são extremamente solícitos. É um pessoal, assim, que realmente estava ali de coração aberto para ajudar em tudo. Então, não, você não vai ficar desamparado, você vai ter quem te ajude. Não precisa se preocupar com essa parte. Mas ainda deixo minha recomendação aqui, tá? Aí tá, a outra pergunta que eu recebi foi por que é dividido entre autores independentes e editoras? Então, a FEFIC, ela começou focada em autores independentes, e ela segue sendo focada em autores independentes. Mas, como a ficção cristã cresceu e as editoras passaram a abraçar muito mais livros de ficção cristã, acabou que isso se expandiu, sem contar que as editoras, elas também se eu não me engano, são patrocinadoras do evento, né? Então acaba que o foco, para não perder esse foco dos autores independentes, né? Separa, né? As editoras dos autores, mas assim, é aquilo, você vai ter essa área enorme de autores independentes. Se eu não me engano, esse ano foi mais de 100 autores, ou quase 100 autores, eu não tenho muita certeza dessa informação. Mas assim, tinham muitos autores independentes. E aí você tem ali aquele ambiente de autores independentes, e depois você tem o espaço das editoras. Eu acho isso muito legal, né? É tipo uma Bienal da vida, só que na Bienal a gente está acostumado a ver muitas editoras. Só que se você procurar bem, pelo menos assim, a Bienal do Rio. Se você procurar bem, você vai ver os autores independentes ali também, em pequenas mesas, em pequenos espaços, em pequenos estandes. Eles também têm o espaço deles ali. Só que acaba que, convenhamos, com as editoras, por elas ocuparem muito espaço, elas engolem os autores independentes na Bienal. E no caso da FEFIC, como o foco são os autores independentes, o ideal é que eles tenham esse espaço para serem vistos, né? Então as editoras elas estão ali, elas fazem parte, elas têm editores que elas publicaram e que antes eram autores independentes. Então, eles saíram do independente, foram para as editoras, mas nós ainda continuamos ali com os autores independentes, enfim, faz parte, né? Então, assim, não é. Eu acredito que não é uma coisa muito pra esquentar a cabeça, sabe? É tipo, você vai ter esse espaço ali de autores independentes, você vai ter as editoras, você vai poder circular em tudo e poder aproveitar tudo. Então, o público tem essa oportunidade de conhecer artistas já publicados por editoras ou não. E é isso, eu acho que ficou claro, eu espero pelo menos. Bom, a outra pergunta que eu recebi foi qual foi a sensação de participar da FEFIC? E aí, eu achei essa pergunta bem curiosa, por vários motivos, né? Mas enfim, eu botei aqui por tópicos como eu iria falar sobre isso. E aí, chegando lá pela primeira vez, confesso que quando eu cheguei lá, eu estava morrendo de medo. Eu estava muito assustada e ao mesmo tempo esperançosa. Eu estava animada e ao mesmo tempo me sentindo muito perdida. E assim, eu estava bem empolgada e muito grata a Deus por me permitir chegar ali, por fazer aquilo tudo, por fazer parte daquilo e conhecer leitores, e ver amigas autoras, e conhecer gente nova, enfim.
e ter o meu livro ali exposto, e ao mesmo tempo ficava martelando na minha mente um pensamento que já vinha me perseguindo há bastante tempo, de que eu não deveria estar ali, que eu não pertencia àquele lugar, que eu não deveria estar fazendo aquilo, que eu não me encaixava. Então eu tava numa luta constante de, nossa, eu tô muito animada, eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz. E ao mesmo tempo de, ai, eu quero ir pra casa, eu tô morrendo de medo, meus livros não vão vender, eu vou voltar com todos eles dentro da mala, vai dar tudo errado, enfim. E aí, eu botei aqui, né, sobre ver meu livro na feira. Foi lindo, foi maravilhoso ver Perdão e Graça exposto ali, as pessoas conhecendo a história. E a partir de Perdão e Graça, conhecendo a história, as outras histórias dos outros livros, né? E, foi muito bom, foi muito legal. A primeira venda que eu fiz, inclusive, foi de uma leitora que já tinha conhecido Perdão e Graça, né? Já tinha lido o e-book. E aí ela veio andando, assim, na minha direção, né? Eu a vi chegando e eu sabia que ela ia parar bem ali na minha mesa. E aí ela parou na minha frente e quando eu peguei o livro pra poder já apresentar pra ela, contar a história, porque afinal de contas, né, a gente tá ali vendendo o nosso livro, tem que falar sobre ele. Eu já ia falar pra ela, aí ela virou pra mim e falou assim, ela, não, não precisa não. Eu vim aqui pra comprar o seu livro. E ela falou com tanta vontade que eu fiquei assim, sério? E eu tava muito feliz. No sorrisão na cara, e tava muito, muito contente com esse. Enfim, vários outros leitores que passaram na mesa já conheciam Perdão e Graça e aí decidiram comprar o livro físico, o que é maravilhoso, é incrível. Tanto apresentar para novas pessoas, quanto poder apresentar a versão física de algo que elas só tinham lido em e-book até então. Então, assim, é uma experiência fenomenal. Inclusive, eu coloquei aqui sobre conhecer leitores, né? Então, é muito legal conhecer leitores que já se comunicaram comigo pela internet, ou que demonstraram, né, seu carinho pelo livro, mas não necessariamente tinham falado comigo até então. E aí, ali, pessoalmente, falaram comigo. Autoras que admiro muito, que já leram o meu livro ou que iam ler pela primeira vez, a galera que cria conteúdo na internet sobre livros que eu acho, assim, que o trabalho é fenomenal e tava ali falando e que tava curioso sobre o meu livro e eu fiquei, gente, estou nas nuvens. Então, assim, foi muito, muito legal passar por tudo isso, viver tudo isso, né? Outra coisa que eu coloquei, né, sobre encontrar os autores que eu admiro muito. E aí, cara, poder ver a Verônica, a Dulce, a Gabi, a Lita, a própria Ana, né, do meu ladinho, minha amiga, e tantas outras autoras que eu admiro tanto. Conhecer finalmente amigas que são autoras que a gente só vê pela internet, só se comunica pela internet, como foi o caso da Thaís, ou então de a galera que cria conteúdo pra internet, né, como foi o caso da Sofia. Então, assim, eu tava ali muito, muito, muito feliz mesmo. E é maravilhoso, principalmente porque eu recebi conselhos dessas autoras, eu recebi conselho de amigas também, palavras de carinho, de ânimo, como foi o caso da Camila. Então, assim, é muito bom poder bater papo com elas, né? E ali, tipo, num dos dias, né, a feira tava acabando, a gente se reuniu ali em uma rodinha, ficamos conversando um tempão sobre vários assuntos muito bons. Então, assim, é uma experiência que é maravilhosa e é lindo, é maravilhoso ver Deus agindo de forma tão, assim, ele sempre nos surpreende, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de surpresas, mas Deus sempre nos surpreende, sempre. Ah, enfim, tudo que ele faz é bom e perfeito e agradável, né? Então, é lindo, é lindo. Sempre lembrar que é tudo por ele, para ele, por causa dele, no final das contas, é sempre muito bom. E assim, questão, eu botei aqui, né? Perceber que fazia parte daquele ambiente. E como eu disse no início, eu tava com medo, eu tava com esse pensamento de que eu não deveria estar ali. Teve um dia que eu consegui um momento para uma sessão de autógrafos, né? E aí eu fiquei com medo de não ir ninguém. E teve uma amiga minha que falou que se não fosse ninguém também não tinha problema, porque eu ia vivenciar esse momento. E por mais que na hora fosse muito ruim, ele ia passar e eu ia continuar fazendo o que eu já estava fazendo, apresentando meu livro para as pessoas. E é óbvio, né? Ninguém quer sentir essa sensação de poxa, eu não consegui, poxa, isso, ou vergonha, qualquer coisa assim. Mas no final do dia, algumas pessoas apareceram, minhas amigas foram lá pra me dar uma força. A Raíssa foi uma delas, fazendo vídeo, tirando foto. Então, assim, foi bem legal isso também. O pessoal da equipe da FEFIC, mais uma vez, foram uns amores comigo, perguntando sobre o meu livro, conversando comigo, me dando dicas, palavras de incentivo. Então, assim, não é só você ir vender seus livros, não é só isso, só aquilo outro. Não é toda uma experiência, toda.
você conhecer pessoas, você trocar ideias. E é óbvio, dá medo, você fica incerto e bate insegurança, todas essas coisas. Mas Deus realmente, ele mostra pra você que ele é sempre muito maior do que tudo isso. E foi o que ele fez. Ele mostrou pra mim que ele é muito maior do que todas essas coisas. E tem uma outra pergunta aqui que não tem a ver com a Fefic, então eu vou deixar ela por último e eu vou usar a sugestão do falar de tudo que as minhas amigas, né, mandaram. E aí eu vou responder algumas perguntinhas que eu deixei aqui, né? Sobre quanto eu gastei. Então, eu vou deixar meus gastos aqui na tela, estipulados. Mas assim, de cabeça, eu sei que eu gastei com a mesa, eu gastei com passagem, que eu fui de avião, eu gastei tanto ida quanto volta, né? E eu gastei com a minha acomodação, eu gastei com alimentação, eu gastei com transporte, eu gastei com a produção dos livros, eu gastei com a produção dos brindes, eu gastei com itens, além desses, né? Tipo, além do livro dos brindes, tinha as sacolas para botar o livro brinde, tinha a maquininha de cartão que eu não tinha, então eu tive que adquirir, a decoração, eu gastei com. Foram essas coisas. Assim, de cabeça, como eu falei, é o que eu me lembro. Mas eu vou botar todas as informações na tela direitinho pra ficar estipulado quanto eu gastei, né? Ou talvez eu coloque na descrição do vídeo, eu não tenho muita certeza. Eu vou descobrir onde eu vou colocar, mas eu vou deixar certinho. Porém, enfim, você já tá vendo que eu já gastei com bastante coisa, né? Ah, e por falar nisso, eu não vou deixar isso por último. Mas enfim, voltando, né? Quantos livros eu levei? Eu levei 85 livros. E aí, aproveitando essa pergunta do quantos livros eu levei, o que eu faria diferente? Eu teria levado menos. Nas reuniões que fizeram com os autores independentes, né, as idealizadoras da feira, a Sara, a Andressa, elas recomendaram a gente que levasse de 80 a 100 livros, né? Então, dando uma média aí de venda de 20 livros por dia. Eu teria levado menos, sendo bem sincera. Ou então, por exemplo, eu tenho mais de um livro publicado como e-book. Eu teria levado menos exemplares de Perdão e Graça, e se eu tivesse feito a versão física dos outros, eu teria levado poucos livros, mas levado todos eles, todas essas opções de livros que eu tenho para vender, né? Mas eu não teria levado 85. Eu acredito que eu tenho também esse pensamento de, eu não teria levado 85, tanto por eu ter voltado com alguns exemplares, quanto porque eu percebi que dá para você levar menos. Eu olhando algumas coisas ao meu redor, da venda de outros autores e até da minha própria amiga Ana, eu percebi que você consegue vender, levar menos, né? É bom você levar de acordo com o pessoal, né, da feira, de 80 a 100 livros, porque vai muita gente. Por exemplo, eu acho que foram mais de 20 mil visitantes na feira, né? Então você nunca sabe. Pode ser que você venda tudo, pode ser que você venda pouco, pode ser que você venda metade, enfim, é algo incerto, né? Teve muita gente que conseguiu esgotar, graças a Deus. Então, tipo assim, a galera, sei lá, levou 100 livros e voltou com nenhum pra casa. Então é muito, assim, eu acho que vai muito também de se você já tem um bom público estabelecido, né? Se você já tem leitores engajados, se você já tem uma galera interessada naquilo que você escreve, assim por diante. São muitos fatores que podem interferir nisso. Mas eu, particularmente, na minha experiência, teria levado menos. Eu acredito, eu levei 85, né? Eu talvez teria levado uns 65, eu levaria 20 a menos, né? Pelo menos foi o que eu pensei depois de toda a experiência. E aí, eu coloquei aqui sobre meu momento favorito e o momento mais difícil. Meu momento favorito foram todos os momentos em que eu encontrei alguém que já tinha lido o meu livro e decidiu que ia levar o físico e, tipo, queria muito. Então, todos esses momentos foram meus favoritos. Além disso, também foi meu favorito todos os momentos que eu encontrei alguém que pegou no livro, olhou, folheou e falou: Nossa, essa história aqui parece ser muito boa. Então, tipo assim, acho que todos os momentos que eu falei sobre perdão e graça com alguém foram os meus momentos favoritos. Eu não sei, é muito difícil dizer qual foi meu momento favorito. Sei lá, top momentos favoritos, não sei, os encontros que eu tive, né? Eu pude ver finalmente algumas amigas que eu queria ver há muito tempo. Eu pude rever amigas que eu conheci e que já tinha conhecido ano passado. Então, essa foi a nossa chance de se ver de novo. É o momento que eu vi a Ana pela primeira vez, porque a gente só se falava pela internet. Então, enfim, nosso encontro. Não sei, todos esses momentos foram os meus favoritos.
E agora o momento mais difícil. Sem brincadeira, pra mim o mais difícil foi ter que ficar o dia todo em pé. Não, parei. Mas foi difícil, tá? Ter que ficar o dia todo em pé. Inclusive, dei ainda mais valor para lojistas, a galera que tá o dia inteiro, sei lá, em padaria, trabalhando, quem tá em balcão, essas coisas assim. Aí eu já dava valor para esses empregos e passei a dar mais valor ainda, porque ficar o dia inteiro em pé, falando com o público, oferecendo alguma coisa, não é fácil, tá? E talvez na hora de dormir, porque tava muito frio, gente. E assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu não estou acostumada a ter que dormir toda enrolada numa colcha porque está muito frio. E eu não tô brincando, foi realmente muito difícil, eu não estava acostumada. Então, muito difícil também. E eu acho que um dos momentos mais difíceis também foi de primeira, assim, quando a feira começou, que eu tava com aquele pensamento de, eu não deveria estar aqui, esse não é meu lugar. Foi muito difícil também ter que combater isso, né? Então, tá aí os meus momentos mais difíceis, assim, de cabeça que eu me lembro. E também ter que, é, acho que, sei lá, lidar com a ideia de que tudo bem se eu não vendesse todos os livros, sabe? Eu acho que psicologicamente talvez foram. O combater as coisas psicologicamente foi os momentos mais difíceis, né? Mas enfim. O que eu faria diferente? Levaria menos livros. é, Eu não sei, eu acho que eu levaria mais coisas pra me preparar, assim, no ambiente. É o que eu quero dizer com isso, tipo, sei lá, itens básicos de sobrevivência, como água, alimentação, sei lá, fita durex, uma tesoura, coisas assim básicas de sobrevivência, eu acho que eu teria sido mais cuidadosa com isso também. Porque o que acontece? Eu fui extremamente cuidadosa em tudo que eu fiz durante toda a minha preparação. Então, o meu grande ponto é esse. E outra coisa que eu faria de diferente eu levaria muito mais marcador pra dar de brinde, tá? Porque eu levei uma quantidade específica, eu não me lembro agora de cabeça, mas eu levei uma quantidade específica. E ainda assim, eu chegou num ponto que eu falei, eu devia ter trazido mais, eu devia ter, né, encomendado, sei lá, uns 1.000 marcadores, eu não sei. Porque, né, é aquilo, você dá marcador para as pessoas pra apresentar a sua história pra elas também. Isso é uma outra coisa muito legal de se fazer. Então, recomendações que deram pra gente, inclusive, né? Dar balinha pras pessoas, todas essas coisas. Eu acho que eu teria feito isso diferente. Eu ia elaborar, talvez eu elaboraria uma estratégia melhor de abordagem também com as pessoas, né? Não que eu acho que a minha estratégia tenha sido ruim, mas a gente sempre pode melhorar, né? Então eu faria esses pequenos detalhes, né? E financeiramente, se programe bem melhor, por questão de alimentação, transporte, todas essas coisas. Principalmente se você for acompanhado, porque você tem que pensar, né? Se pra você já tem um gasto, que dirá pra você e outra pessoa. Então, principalmente com a parte da alimentação, me programaria melhor para o que que eu vou comprar para me alimentar enquanto eu estou no local que eu estou hospedada, como que eu vou comer enquanto eu estiver durante na feira, o que eu vou comer, todas essas coisas, né? Eu acho que a alimentação é o principal nessa questão da programação, né? Você tem um dinheiro reservado só para isso, que você pode usar e que não vai te fazer falta, coisas assim, entendeu? Eu faria isso diferente também. Então, estratégias, pequenas estratégias de como sobreviver a essa situação que é diferente, nova e assim por diante. E aí me perguntaram se eu comprei algum livro também, e eu comprei dois. Um que eu queria há muito tempo, eu vou botar a fotinho deles também. Um que eu queria há muito tempo, que eu vi um episódio num podcast do Jesus Cop, e com o autor desse livro, e eu fiquei muito interessada, e aí eu botei na minha lista, e eu tava lá no meu primeiro dia da feira, que ainda não tinha ninguém, né? Não tinha um público, não estava aberto. E aí eu dei uma olhadinha assim, né? Nas editoras ao redor, e aí eu vi esse livro lá. E aí eu lembro que eu até fiquei assim, eu não acredito que esse livro tá aqui, esse livro, vocês trouxeram ele, não sei o quê. E aí o pessoal, sim, a gente trouxe e tal. E aí eu fiquei tão animado que eu comprei. E aí eu acho que eu fui a primeira pessoa a comprar o livro naquele stand, até porque não estava aberto para o público ainda. Eu fiquei tão animado que eu falei, não, eu preciso comprar. E aí eu trouxe esse livro e o título desse livro é A Fé na Era da Ilusão. E o segundo livro que eu comprei foi Manual de Cortejo para Princesas Desencantadas, né? A versão publicada pela Thomas Nelson, porque eu queria muito o autógrafo das autoras maravilhosas, né? Enfim, são minha inspiração. E porque eu tenho a versão independente autografada, e eu queria muito a versão publicada pela editora. E eu pensei, ok, tenho que aproveitar essa oportunidade aqui.
E aí já estava acabando a feira, elas estavam dando autógrafo já no finalzinho já. Aí eu pedi pra ficarem no meu lugar pra mim, aí algumas leitoras ficaram pra mim, pra poder continuar vendendo livro pra mim no meu lugar. Eu comprei meu exemplar, fui correndo na área de autógrafos, pedi pra elas autografarem pra mim, tirei foto e tal, enfim, tava muito feliz. Então esses foram os dois livros que eu comprei, até porque eu não fui com foco pra comprar livros dessa vez, né? Eu fui como autora e minha cabeça estava completamente nisso. Então, assim, esses dois livros, um foi porque eu realmente não esperava encontrar ele lá e eu queria ele há muito tempo. E o outro porque eu não queria perder a oportunidade, né, de pegar, né, o autógrafo delas, vê-las, conversar com elas, tirar foto, todas essas coisas. Então, mas se eu fosse como leitora, eu com certeza voltaria com muito mais, porque o que não falta é livro interessante na FIFIC. Gente, de verdade, assim, cada obra incrível, cada autor, assim, as pessoas são muito criativas. Ai, os filhos de Deus são muito sinistros, tá? São, ai, maravilhosos. E até então, eu acho que é isso sobre a FIFIC. Eu acho que eu trouxe todas as informações certinhas e eu acho que não tá faltando nada, mas enfim, né? Vou trazer a última pergunta que eu recebi agora, que não tem a ver com a FEFIC, mas é importante também. A última pergunta que eu recebi foi como eu decidi escrever um livro se eu já tinha a história pronta. Então vamos lá. Com relação a Perdão e Graça, eu sempre quis ser escritora, eu já falei sobre isso algumas vezes, tem até um vídeo meu que é sobre isso, né? Eu sempre quis ser escritora desde que eu era criança. Só que quando eu tinha ali por volta de uns 19, 20 anos, mais ou menos, que foi quando eu escrevi, tipo, a minha última história até então, completinha, finalizada, eu decidi que eu não queria mais escrever. Eu cheguei à conclusão de que ser escritora não era pra mim, que aquilo ali não ia dar certo, eu nunca ia conseguir publicar um livro, todas essas coisas. E aí eu larguei de mão. Eu lembro até que numa oração que eu falei assim pra Deus, ai, quer saber, eu não quero mais. Deixa pra lá, vou esquecer essa história. Vamos seguir em frente, é isso. E aí, durante anos, né, dos meus 19 e 20, ali até mais ou menos os meus 24, então uns 4 anos mais ou menos, eu fiquei sem escrever nada. Nada mesmo. Tipo assim, eu me lembro que a única coisa que eu escrevi nesse meio tempo foram pequenos contos baseados em músicas, porque eu estava fazendo uma, uma espécie de atividade de escrita com uma amiga minha e foi só. Foi só isso, né? Nunca foi pra frente. Mais do que isso, eu também não sentia vontade de escrever, né? Eu sentia saudade, mas eu não sentia vontade de parar pra escrever. E aí, depois desses anos, eu comecei a ler. Na época eu estava insatisfeita com a minha escrita, insatisfeita com as histórias que eu escrevia, que eu sentia que estava faltando alguma coisa nelas, e estava insatisfeita também com as minhas leituras. Eu sentia que as minhas leituras estavam me levando para um buraco, assim, para não fazia sentido, nada fazia sentido. Uma crise existencial absurda. E aí, em 2023, eu conheci a ficção cristã através do livro Do Deserto ao Jardim, e dali em diante eu nunca mais parei de ler ficção cristã, graças a Deus. Foi um livro atrás do outro, e durante meses, eu conheci o livro em meados de setembro, outubro, por aí. O Do Deserto ao Jardim, né? E de setembro, outubro até mais ou menos ali fevereiro, né? De setembro, outubro de 2023 até fevereiro de 2024, eu tava lendo muitos livros de ficção cristã, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, nesse meio tempo, eu viajei para visitar os meus avós, eu estava na casa deles, e eu li um livro chamado Um Amor de Passageiro. E eu li esse livro quando ele foi lançado na versão independente ainda na época. Hoje ele é lançado por editora, né? E eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei assim, eu preciso escrever, eu preciso voltar a escrever. Eu me senti tão absurdamente inspirada que eu só queria escrever. E a história da Eva e do Marcos foi surgindo na minha mente, né? E eu fui aparando ela de várias formas. Primeiro que eu escrevi a Eva pensando numa amiga muito especial, e aí eu usei partes da personalidade dessa minha amiga e da aparência também dela para construir a Eva. E a história da Eva e do Marcos foi vindo a mim, né? Foi surgindo aos poucos. Eu comecei escrevendo de um jeito, não gostei, aí resolvi escrever de outro. Aí não gostei, até que de repente me veio à mente, e se a história se passar em um casamento? O que é muito especial, né? Porque eu tinha, na época, um casal de amigos que iam se casar, e se casaram, graças a Deus, estão casados. E eu pensei, ai, que legal, eu vou estar num casamento em breve, e se a história se passar num casamento? E eu, assim, eu tinha vários pensamentos para essa história, né? Conforme ela foi surgindo, de uma maneira muito natural, eu pensei, o que que eu quero fazer com essa história? Aí eu pensei, eu quero homenagear pessoas que eu amo com essa história.
Porque eu tenho esse pensamento de que homenagem a gente faz enquanto as pessoas estão vivas, para que elas possam receber e aproveitar essa homenagem, para elas sentirem o amor da homenagem. Então, assim, eu queria homenagear as pessoas que eu amo. De que forma? E aí, dando nomes, colocando características de personalidade, de aparência, de situações e assim por diante. Então, eu fui construindo ali, eu fui construindo aquela família. Sobre o que mais eu queria falar? Eu queria falar sobre o poder da irmandade, sobre a importância de uma amizade que te impulsiona para Cristo. E isso foi nascendo dentro dessas histórias, né? Eu queria falar sobre o poder da graça, sobre o poder do perdão de Deus. Eu queria falar sobre a renovação dos nossos corações, sobre quando nós somos transformados. E aí, na época que eu estava escrevendo ouvindo música. E eu não reparei que eu tinha uma mesma música no replay. O tempo todo, que era Perdão e Graça, do Vineyard, acho que assim fala, mas enfim. E eu estava escrevendo e a música estava no replay, e eu estava escrevendo e cantando, escrevendo e cantando, assim, cantarolando baixinho. E aí eu pensei, é isso, esse vai ser o título da história, Perdão e Graça, porque era disso que eu queria falar na história, né? E de tanto que ficou no replay, e aí eu ficava, vai chover, perdão e graça, e tipo assim, era isso. E aí acabou surgindo o nome do livro também, dessa forma, né? Então tá aí uma dica, deixa a música no replay que o título vai surgir. E foi assim, então assim, não era uma história que já estava pronta na minha cabeça, eu não tinha ela há anos, nem nada assim. Tudo que eu tinha era um sonho, um computador, e eu tava de férias. E eu tinha uma música em replay no ouvido. Não, brincadeira. O que eu tinha era a vontade de falar sobre Jesus, sem brincadeira. Foi quando eu entendi, lendo esses livros maravilhosos, e ouvindo a voz de Deus, né, nas minhas orações, eu entendi que o que eu precisava para mudar as minhas histórias, para mudar a minha vida como escritora, era falar sobre Jesus, porque eu não estava falando sobre ele nas minhas histórias. Então era para começar a falar. Comecei a falar e eu queria trazer personagens imperfeitos, personagens que em algum momento já foram duros de coração, porque isso acontece com a gente. Era disso. Eu queria falar sobre a vida num todo e falar sobre Jesus. Então a história foi nascendo aos poucos. A partir de Perdão e Graça, é que me surgiu a ideia de escrever a história das irmãs da Eva, né? Que são as protagonistas dos outros livros. Aí sim, aí quando eu estava escrevendo elas, né, que eu estava escrevendo a Eva, a Júlia e a Camille como irmãs, eu pensei, cara, seria muito legal se elas também tivessem a história delas, porque eu gosto muito disso, histórias sobre irmãos, histórias sobre famílias e tudo mais, e eu queria alguma coisa, né, ali, continuar esse caminho de histórias que não ferisse os meus princípios e que fosse divertido, que pudesse alcançar vários corações e, enfim, que as pessoas pudessem se relacionar, que elas pudessem olhar para os personagens e se identificar e que pudesse gerar algum conforto, além do confronto, mas também gerar conforto pro coração delas também. E é isso, então não, a história não estava pronta, mas ela surgiu de forma natural e tranquila no momento que eu decidi que eu queria escrever para Deus e sobre Jesus. É isso que eu posso dizer. E tocando a mesma música o tempo inteiro, sem nem perceber que ela estava repetindo, apesar de eu estar cantando ela, né? Mas enfim, faz parte, faz parte. E é isso, foi assim a minha história voltando a descobrir que apesar de eu ter desistido do sonho de ser escritora, no final das contas, Deus olhou pra mim e falou: Não, minha filha, é isso aí, não tem como desistir de uma coisa que eu preparei pra você. Então, é isso. Bom, esse foi o meu vídeo sobre a FEFIC, a minha experiência como autora lá, tudo que eu experimentei, vivenciei e assim por diante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se por acaso ainda ficou alguma coisa que eu não respondi, você pode me perguntar. Você pode deixar nos comentários alguma dúvida sua e eu vou responder sem problema nenhum, tá legal? E se você é autor também da FEFIC, né, que foi a FEFIC, e você teve uma experiência parecida com a minha ou diferente, você pode falar nos comentários também. Eu vou adorar saber. Eu amo saber sobre a experiência de outros autores também. Porque, enfim, acrescenta também, né, na nossa vida, ensina bastante. E é isso, pessoal. A FEFIC é uma bênção. E eu espero que se você ainda não foi à FEFIC, você consiga ir e aproveitar bastante esse momento, né, com autores independentes, autores publicados por editoras, com seus amigos, com a sua família e assim por diante. E tudo sempre para a gente lembrar que é sobre Deus e não sobre nós. É para a gente louvar, honrar e glorificar o nome dele todos os dias das nossas vidas. E, bom, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo.